Fala galera do curso Põe a Belezinha com vocês. O Rô vai fazer hoje com vocês o módulo 7 da frente 3. Esse módulo 7, galera, fala do amperímetro e do voltímetro. Lembra que o amperímetro é o equipamento que serve para a gente medir o que, galera? Os amperes, né? Ou seja, o amperímetro é o equipamento que a gente vai usar para medir a corrente elétrica do circuito. E o voltímetro, ele mede o que, galera? Mede volt, ou seja, o equipamento que vai ser usado para medir a tensão, a diferença de potencial dentro de um circuito, tá? Qual o grande segredo aqui, galera? O amperímetro, com a finalidade dele medir corrente elétrica, você tem que fazer passar por ele a corrente elétrica do circuito. Só que se a gente usa um paralelo, a gente tem que lembrar que no paralelo a corrente se divide. Ou seja, se eu ligasse um amperímetro em paralelo, ele estaria sendo percorrido por uma parte da corrente elétrica e não pela corrente total que deve passar ali naquele segmento do seu circuito. Por isso que o amperímetro não é associado em paralelo. O amperímetro sempre deve ser associado em série, para que a corrente que passe nele seja a mesma corrente que circula naquela região do seu circuito, onde ele está inserido. E outra coisa, galera, a resistência dele tem que ser igual a zero, ou muito menor do que a resistência do resto do circuito. Uma vez que, se ele tiver uma certa resistência interna, essa resistência tem que ser levada em conta dentro do seu circuito e vai acabar provocando, né, uma interferência no valor obtido. Ou seja, se a resistência dele for diferente de zero, ele vai interferir nas medidas que você está fazendo. Por isso, o amperímetro ideal sempre tem que ter uma resistência interna igual a zero e ele deve ser associado em série ao ponto do circuito onde você deseja medir essa corrente, tá? Já o voltímetro, galera, diferente do nosso amigo amperímetro, ele mede a tensão, obviamente, mas ele deve ser associado sempre em paralelo. Lembra que se a gente tem um circuito em série, a tensão ela é dividida entre esses componentes. Se eu quero que a tensão desse equipamento seja igual à tensão de onde eu quero medir, para eu ter tensões iguais, diferenças de potencial iguais, eu tenho que ter uma associação o quê, galera? Em paralelo, né? Então, associando o seu voltímetro em paralelo, você assegura que a tensão que ele recebe é a mesma do componente onde ele foi associado. E outra, galera, a resistência interna dele tem que tender ao infinito, ou ser absurdamente maior do que a resistência do componente onde ele foi colocado em paralelo. Para que a corrente elétrica não se desvie e passe pelo seu voltímetro. Uma vez que você monta um paralelo, se você faz essa divisão na corrente, parte da corrente passa a passar pelo seu voltímetro, ele também vai interferir na sua medida. Então, obviamente, essa resistência tem que tender ao infinito. Para quando essa corrente elétrica chegar nesse paralelo, ela não passe pelo voltímetro. Então, aqui, a resistência interna, diferente da do amperímetro, tem que tender ao infinito. Tá? O Rô colocou aqui um circuitinho para a gente pegar de exemplo. Ó. Tem dois equipamentos de medida aqui. Ó. O circuito é um gerador e um resistor. E o Rô colocou duas bolinhas que vão representar os nossos equipamentos. O que elas vão ser? O que eu não posso esquecer, galera? Se estar associado em série, né, isso obrigatoriamente é um amperímetro. Então, esse amperímetro aqui, ó, colocado em série no meu circuito, ele vai medir a corrente elétrica do meu circuito. Vamos desenhar a corrente aqui para a gente ver, galera. Ó. Lembra que a corrente sai sempre da barra maior, que é o positivo, em direção à barra menor, que é o negativo do nosso gerador. Então, uma vez que a corrente elétrica sai aqui do positivo, ó, girando no circuito em direção ao nosso negativo, ela vai virar a esquina e ela vai passar pelo nosso amperímetro. Agora, veja que a corrente que saiu do gerador é a mesma corrente que passa pelo amperímetro. Quando ela fizer a curva e chegar aqui, galera, repara que a gente tem um paralelo, né? O voltímetro ele deve ser associado em paralelo. Então, esse equipamento que o Rô colocou aqui, ó, ele é o voltímetro. Por isso que o Rô coloca a letra V. Ele é associado em paralelo com o resistor, ou seja, ele vai medir a tensão do resistor. Agora, por que a resistência dele tem que tender ao infinito? Para quando essa corrente elétrica chegar aqui e ela tiver dois caminhos para escolher, um caminho vai ter uma resistência R, por exemplo, 20 ohms. E o outro é o nosso voltímetro, com uma resistência que tende ao infinito. Entre eu passar por 20 ohms e passar por uma resistência que é absurdamente alta, ou seja, tende ao infinito, essa corrente não passa pelo meu voltímetro, ela passa exclusivamente pelo resistor. Como ele não recebe corrente elétrica, ele não diminui a corrente do meu resistor e, consequentemente, ele acaba não interferindo no meu circuito. A corrente passa exclusivamente pelo resistor, o voltímetro é como se não interferisse no nosso esquema e ela continua o caminho dela,
fechando o circuito aqui, né, dando a volta no nosso circuito e chegando no negativo. Então veja que tanto o amperímetro quanto o voltímetro, eles não interferem no seu circuito. Eles simplesmente fazem as medidas sem alterar as características originais do circuito, tá? Do mais, galera, um forte abraço para vocês, bons estudos, a gente já começa com os exercícios, certo? Fala, galerinha, beleza? Voltamos aqui com os exercícios então. Hoje eu dei uma adiantada, já desenhei os circuitos aqui na lousa para a gente ganhar tempo, galera. Dá uma olhada, ó. Vamos começar pelo circuito, pelo exercício 1 aí, ó. FEPA. Uma atividade experimental, um estudante dispõe de um voltímetro e um amperímetro. Uma lâmpada de potência desconhecida é ligada a uma fonte de tensão, estabelecendo um circuito acrescido de tais medidores. A alternativa que mostra a conexão do circuito que permite calcular o valor aí dessa potência desse circuito é... Galera, para calcular uma potência, a gente vai ver lá na frente que a gente precisa saber a corrente elétrica e a tensão. Por isso que ele utiliza aí um amperímetro e um voltímetro para medir a corrente e a tensão do seu circuito. Lembra que o amperímetro ele tem que ser colocado em série com o equipamento que você quer medir a corrente. Portanto, a resposta aí, galera, é a letra A. Por quê? Ó? Aqui o amperímetro é colocado em série com a nossa lâmpada, ou seja, ele estará medindo a corrente elétrica que passa pela lâmpada. E o voltímetro ele é associado em paralelo sempre, galera. Por isso que ele está associado aqui em paralelo a essa lâmpada. Se você for representar a corrente elétrica, lembra, sai do positivo em direção negativa, isso aqui é uma associação de geradores. A gente vai ver lá na frente, quando a gente estudar a associação de geradores, né? Várias células, 3 células aqui associadas em série, galera. A corrente sai sempre do positivo do gerador em direção ao negativo, né? Girando pelo circuito. Então ela vai fazer a volta aqui, né, galera? Vai virar à direita, né? E quando chegar nesse paralelo, lembra que o nosso voltímetro tem resistência infinita, então a corrente não passa por ele. Essa corrente vai passar simplesmente pelo ramo da lâmpada, onde foi inserido aí o seu amperímetro em série. Então, a mesma corrente que passa na lâmpada passa no amperímetro. Ou seja, desse exercício 1, galera, a resposta é a letra A. Difícil esse, crianças? Não? De boa? Vamos para o 2 que eu vou desenhar aqui em cima. Tá? 2. Enem. Um eletricista analisa o diagrama de uma instalação elétrica residencial para planejar medições de tensão e corrente em uma cozinha. Nesse ambiente existe uma geladeira, que é o G, uma tomada T e uma lâmpada L, conforme a figura. Então esse aqui, o G é a geladeira, T é a tomada e o L é a lâmpada. Tá? O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada à geladeira, a intensidade da corrente total e a intensidade da corrente na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro V e 2 amperímetros A. Para realizar essas medidas, o esquema de ligação desses instrumentos está representado em que letra aí, galera? Você tem 5 alternativas no exercício do Enem. Ele deseja medir, galera, a corrente elétrica total, ou seja, você precisa saber a corrente que entra ou sai do seu circuito. Você precisa saber a corrente elétrica na lâmpada, então eu preciso saber qual a corrente que passa na lâmpada. E eu quero saber, galera, a tensão desse meu circuito, tá? Qual que é a diferença de potencial do meu circuito. Lembra que o amperímetro ele tem que ser ligado em série com o que você quer medir. Então, eu quero medir a corrente elétrica na lâmpada, galera. O que eu faço? Associo à lâmpada um amperímetro em série. Então, deve existir aqui, ó, em série com a minha lâmpada, um amperímetro. Tanto faz eu colocar ele em cima ou colocar ele na parte de baixo, galera. Mas ele tem que ser associado com a lâmpada, tá? Então, esse amperímetro vai medir a corrente elétrica na lâmpada. A corrente total. Por onde passa a corrente total, galera? Você pode desenhar ela vindo pela fase e ela se dividindo em 3 ramos aqui, entre a geladeira, a sua tomada e a sua lâmpada. Mas onde passa a corrente total? Aqui passam as parciais. A corrente total vai entrar por aqui e sair por aqui. Então, o seu amperímetro para medir a corrente total, ou ele é colocado aqui em cima, antes do circuito, ou ele é colocado aqui embaixo, depois do circuito. O Rô vai colocar ele aqui embaixo. Ó. Então, o amperímetro tem que ser colocado aqui. Ó. Então, esse amperímetro mede a corrente total, que é a soma dessas parciais, e esse amperímetro só mede a corrente elétrica que passa pela sua lâmpada. Agora, o voltímetro, galera, ele tem que ser associado em paralelo. Então, o voltímetro você tem que associar ele aqui em paralelo. Então, ou eu coloco ele antes da geladeira, né? Ou eu coloco ele entre a geladeira e a tomada, ou eu coloco ele entre a tomada e a lâmpada, ou eu coloco ele depois da lâmpada, associado sempre em paralelo. No caso das respostas aqui, galera,
ele colocou em que posição o voltímetro? Letra A não pode ser porque ele está em série, né, galera? Na letra B não pode ser porque ele está em série. Na letra C pode ser, mas aquele amperímetro está em paralelo que está fechando um curto-circuito, também não pode ser. Na letra D, o amperímetro também está fechando um curto-circuito aqui, não pode ser. E a letra E, que é a resposta, o voltímetro foi colocado antes da geladeira. Ou seja, o meu voltímetro vai ser colocado aqui, galera, ó, associado em paralelo, antes da minha geladeira, tá? Esse é o circuito, então, de letra o quê, galera? De letra E, de elefantinho, da SICA. Então, o primeiro exercício, recapitulando, foi letra A, né, galera? E esse segundo exercício, letra E, de escola, né? Vamos para o terceiro, então, galera, que o Rô já adiantou o circuito aqui também, tá? No circuito representado abaixo, os resistores R1, R2 e R3 têm valores iguais a 12 ohms, ou seja, os três resistores valem 12. Já coloquei aqui, ó, 12, 12 e 12, tá? De acordo com o esquema, a leitura do amperímetro em amperes e a leitura do voltímetro V em volts são respectivamente quantos, né? Tensão do gerador 36, galera, o amperímetro, ó, associado em série dentro do seu circuito e o voltímetro associado em paralelo, tá? Como que a gente faz para resolver esse exercício? Vamos achar a resistência equivalente. Com a resistência equivalente, a gente faz um QRI e calcula a corrente que saiu do gerador, ó. A mesma corrente que saiu do gerador, galera, ó, positivo, negativo. A mesma corrente que sai do gerador, ó, vira a esquina aqui, ó, e passa no amperímetro. Depois de passar no amperímetro, ela vai ter 3 ramos para seguir. Lembra que um dos ramos é o voltímetro, então a corrente não passa pelo voltímetro. Então ela vai ter 2 ramos. Ela vai se dividir aqui, ó. Parte da corrente vai passar por aqui e parte da corrente vai passar por aqui. O bom, galera, é que esses resistores são iguais. Ou seja, essa corrente elétrica se divide exatamente no meio. Eu não preciso calcular quanto vai valer o I1 e o I2, né? Essas correntes aqui vão ser iguais, uma vez que os seus resistores são iguais, e vai ser metade da corrente elétrica total do seu circuito, né? Se divide aqui, volta a se encontrar, passa pelo resistor de 12 aqui. Então, esse resistor de 12, ele não é percorrido pela divisão das correntes. Então, ele não recebe uma corrente parcial. Esse resistor recebe a corrente total, que é o I, né? Esse aqui recebe uma I1 e esse aqui recebe uma I2, tá? Vamos achar a resistência equivalente, a gente calcula essa corrente e depois a gente consegue calcular a tensão em cada um desses resistores aí, uma vez que eles estão associados em paralelo com o voltímetro. A indicação do voltímetro é a tensão no R1 ou no R2. Lembra que é um paralelo, então a tensão é igual em todos eles, né? Galera, resolver esse circuito é muito simples. Você tem um paralelo que tem 2 resistores que valem 12 associado em série um resistor de 12. Primeiro vamos fazer o paralelo. Lembra que o paralelo de resistores iguais é você pegar o valor da resistência e dividir pela quantidade que você tem. Então, esse paralelo aqui, galera, se comporta como uma resistência que é 12, tenho 2, então é 12 sobre 2. 12 dividido por 2 é 6, galera, né? Então, esse paralelo se comporta como uma resistência elétrica de 6 ohms. Esse 6 ohms está associado em série com 12 ohms. Então, a resistência equivalente do nosso circuito vai ser, galera, 6 do paralelo mais 12, que vai te dar 18. Então, já vamos anotar aqui, ó. A nossa resistência equivalente vai ser 6 do paralelo mais 12 aqui que está em série. A nossa resistência é 18 ohms. Então, uma vez que a gente achou essa resistência equivalente, a gente consegue calcular a corrente elétrica, né, prestando uma homenagem para o Titio Ohm, né, usando a primeira lei dele. Então, a tensão que a gente tem no circuito é 36 volts, a resistência total do circuito é 18. Quanto vai valer essa corrente, galera? 18 passa dividindo, 36 dividido por 18 vai ser igual a quanto, galera? Vai ser igual a 2. Então, a corrente elétrica que o amperímetro indica é 2 amperes. Isso você já matou. Então, se vinha 2 amperes saindo do gerador, e aqui existe a divisão, galera, entre o R1 e o R2, como eles são iguais, dividindo a metade. Ou seja, cada um deles
vai receber uma corrente elétrica de quantos amperes, galera? De 1 ampere. E aí, para calcular a tensão no R1 ou no R2, é só você fazer um QRI para cada um deles, né? Ou vai calcular a tensão aqui, por exemplo, no R2, ó. Como que eu faço? O U no R2 vai ser o produto da resistência dele vezes a corrente que passa por ele, né? Quanto que vai dar isso, galera? Então, a tensão no resistor R2, que o Rô chamou de U2, vai ser a resistência dele, que é 12, vezes a corrente que passa por ele, que é 1 ampere. Ou seja, a tensão nesse resistor é de 12 vezes 1, que é 12 volts. Então, a indicação do amperímetro é 2 amperes. Esse resistor trabalha a 12 volts. Como ele está em paralelo com o R1 também está a 12 volts. E como o voltímetro está em paralelo com eles, também está em 12 volts. Então, a indicação do voltímetro é 12. O amperímetro é 2, o voltímetro é 12. Que letra que é isso, galera? 2 e 12 é letra o quê? Letra E, de elefantinho da SICA, né? Igual o exercício 2, né? Um segundinho, o Rô vai trocar a lousa e a gente volta. Vamos! Voltamos, galera. Continuação dos exercícios, tá? Agora vamos para o exercício, que é o exercício 3. 3 não, galera. Exercício 4. Esse daqui, ó, da VUNESP, tá? Ele fala assim, ó. Um circuito elétrico contendo 3 resistores associados foi montado com componentes ideais. Ou seja, galera, o amperímetro é ideal, ele não interfere no circuito. Assim como o voltímetro é ideal, ele também não vai interferir no seu circuito, tá? No circuito, um dos terminais do voltímetro é mantido fixo no ponto X, enquanto o outro terminal pode ser conectado nos pontos Y, Z e T. Então você vai poder ligar o voltímetro aqui em Y, né? Ele vai ficar em paralelo só com esse resistor. Vai poder ligar ele em Z, aí ele vai ficar em paralelo com esses 2 resistores. E vai poder ligar ele em T, galera, e ele vai ficar em paralelo com todos os resistores, os 3 resistores simultaneamente. O amperímetro indica uma corrente elétrica de intensidade de 2 amperes, enquanto o voltímetro está desconectado. Galera, não interessa se ele está conectado ou desconectado, como ele é ideal, ele não pode interferir no circuito. Então a corrente elétrica desse circuito é 2 amperes, tá? Então o Rô já vai passar aqui, ó, a corrente elétrica. Isso aqui é um circuito em série, né? Lembra que a corrente sai do positivo em direção ao negativo, né? Então você tem aqui 2 amperes circulando pelo seu circuito. Esses 2 amperes vão passar aqui em todos os seus resistores. Então, esse amiguinho vai trabalhar 2 amperes, esse amiguinho é 2 amperes e esse amiguinho é 2 amperes. Corrente elétrica no circuito em série sempre constante, ou seja, passa em um, passa em todos, tá? Quando seus terminais é livre, conectados sucessivamente aos pontos Y, Z e T, indica os valores de tensão 60, 100 e 140. Ou seja, galera, ele falou que quando ele liga esse voltímetro em Y, esse voltímetro vai indicar 60 volts. Ou seja, essa primeira resistência aqui, galera, ela trabalha a 60 volts, né? Então, ligado em Y vai indicar 60. Ele fala que quando ele liga na posição G, a tensão passa a ser 100 volts. Então, se eu fechar aqui, galera, ó, em Z, eu vou ter esses 2 resistores funcionando. E eu passo a indicar 100 volts. Então, pensa comigo. Se só nesse primeiro indicava 60, e quando eu pegar os 2 eu indico 100, se esse amiguinho está a 60, quanto que sobra para o segundo amiguinho? Vai sobrar quanto, galera? 40. Então, esse amiguinho vai trabalhar 40 volts. Então, tudo isso daqui é 100, esse a gente já sabe que é 60. Esse amiguinho tem que ser 40. E quando ele liga em T, ele fala que isso passa a valer 140. Ou seja, galera, se eu tenho 60 no primeiro, mais 40 no segundo, 100. Quanto que falta para 140? 40. Então, a tensão nesse terceiro amiguinho vai ser 40 volts. Agora, se você sabe a tensão e a corrente em cada um dos resistores, você consegue calcular esses valores, galera. Então, como é que eu faço para calcular o valor da minha resistência, que eu vou chamar de R1? Eu vou lá e faço assim, ó. O U no primeiro resistor é o valor dele, vezes a corrente que passa por ele. Se ele trabalha, galera, a 60 volts com uma corrente de 2 amperes, a minha resistência R1 é 60 dividido por 2. Ou seja, o R1 vale 30. Difícil, galera? Agora veja que você não precisa fazer para esses dois. Afinal de contas, eles são iguais, ó, 40 volts e 2 amperes. Passa para um só. Né? Ó, o meu valor R2 é o mesmo valor do R3. Então, eu vou chamar simplesmente de R2 os dois. Então, a tensão no segundo resistor é o produto da resistência dele
vezes a corrente que passa por ele. Ele recebe 40 volts a 2 amperes. Então, a 40 volts, o resistor é R2 a 2 amperes. 40 dividido por 2, galera, vai ser igual a 20. Então, tanto o resistor R2 quanto o resistor R3, os dois são iguais a 20 ohms. Então, é 30, 20 e 20. Que letra que é isso, galera? 30, 20 e 20. Isso é letra A de amor. 30, 20 e 20. Difícil esse, crianças? Relativamente simples, né, galera? Nada muito complicado. Agora vamos pro 5, né? Que é o da próxima página. Tem o 5 e o 6 aí, tá? Já tá aqui o circuito, galera. Dá uma olhada, ó. Da Unicamp São Paulo, esse. No circuito da figura, A é um amperímetro de resistência nula e V é um voltímetro de resistência infinita. Lembra que a resistência do amperímetro tem que ser zero, tem que ser associada em série, e o voltímetro tem que ser associado em paralelo, com a resistência tendendo ao infinito, para que a corrente elétrica não passe por ele, né? Qual a intensidade da corrente medida pelo amperímetro? Galera, exercício simples, né? Veja que essa corrente elétrica ela se dividiu, né? Ela sai do seu amperímetro aqui e faz essa divisão entre o R1 e o R2. Então vamos desenhar ela inteira. Barra maior positivo, menor negativo. A corrente sempre sai do mais, girando no circuito em direção ao menos. Então a nossa corrente I que chega aqui, galera, se divide em dois ramos, né? Ela chega aqui, existe essa divisão entre o R1 e o R2. Aqui embaixo ela volta a ser somada, volta a se somar e formar a corrente I total. Qual que é o grande segredo aqui, galera? Vamos responder a letra A aqui. Essa corrente que chegou aqui, ela se dividiu em duas, uma valendo 10 e outra 2. Consequentemente, a corrente que chegava, galera, tem que valer 12. Você não pode criar carga e nem sumir com carga. Se passa 10 e 2, é porque vinha quanto, galera? Vinha 12. Então a corrente I do seu gerador é simplesmente os 10 que passam no R1, mais 2 que passam no R2, ou seja, essa corrente ela é de 12 amperes. Tá? Na letra B, ele pergunta, né, qual a tensão elétrica medida pelo voltímetro? Galera, o voltímetro ele está associado em paralelo com os seus resistores, né? E também está associado em paralelo com o seu gerador. Se você reparar bem, a pata de cima do seu voltímetro ela é ligada no polo positivo e a pata de baixo ela é ligada ao que, galera? No polo negativo. Ou seja, a diferença de potencial medida pelo seu gerador, né, pelo seu voltímetro, é igual à diferença de potencial do seu gerador, ou seja, 100 volts. Está absolutamente tudo em paralelo aqui, galera, exceto o amperímetro, né? E se esse cara mede 100 volts, é porque o R1 trabalha a 100 volts e o R2 também trabalha a quanto, galera? 100 volts. Ou seja, se eu sei a tensão e a corrente elétrica em cada resistor, eu consigo determinar o valor dessas resistências, que possivelmente vai ser a letra C. Então, ó, quais os valores de R1 e R2? Isso mesmo, galera, é a pergunta dele na letra C, de coração, tá? Como faremos, então? Esse R1 trabalha 100 volts com 10 amperes. Então, você vai lá e faz um que ri para eles, galera. O do 1 vai ser igual ao R1 vezes o I1, né? Ele trabalha a 100 volts, a resistência dele é o que você quer saber, e a corrente nele é 10 amperes. 100 dividido por 10, galera, simplesmente 10. Então, o meu R1, ele vale 10 volts. E o R2, galera, mesma coisa, ó. O do 2 vai ser o R2 vezes o I do 2. 100 volts a 2 amperes. Então ele trabalha, ó, com 100 volts, a resistência R2 a 2 amperes. Pega o 2 que está multiplicando, passa do outro lado dividindo. 100 dividido por 2, galera, vai ser 50. Então o meu R1 ele vale 10 ohms. E o meu R2 vale 50 ohms, tá? O que mais que a gente queria saber, galera? Tem mais alguma coisa? Não, né, galera? Os resistores, a tensão do voltímetro e a indicação do amperímetro. Belezinha esse? E por último, 6, galera. Ele fala assim, ó, tá feio. Mantendo-se a diferença de potencial constante entre A e B, ao se colocar uma fonte de calor para aquecer o resistor constituído de um metal, podemos afirmar que, galera, qual o grande segredo aqui? O que a temperatura vai fazer, né? O cuidado que a gente tem que ter, galera, é que o aumento da temperatura, você fornecer energia para esse sistema, fornecer calor para esse sistema, você vai estar aumentando a energia cinética dessas partículas.
O que a gente tem que lembrar é que corrente elétrica é um movimento organizado, é um movimento ordenado dessas cargas elétricas. Se eu começo a fornecer uma quantidade absurda de energia para essas partículas, elas que estavam num movimento organizado, elas passam a se desorganizar, ou seja, elas tendem a entrar num movimento que a gente chama de caótico, né? Como a corrente elétrica é um movimento organizado das cargas e não um movimento caótico, um aumento da temperatura, aumento, né, da energia cinética dessas partículas, transformando esse movimento em caótico, provoca a diminuição da corrente elétrica. Ou seja, que letra que é, galera? Letra E, a corrente irá diminuir. Do mais, galera, um forte abraço para você.